A paz do Senhor Jesus, amada igreja, mais uma vez estou aqui nesta plataforma do YouTube, neste humilde canal para a glória de Deus, falar um pouquinho, meus irmãos e minhas irmãs, da santa doutrina do Senhor Jesus. Vou falar, meus irmãos, um pouquinho que eu sei, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E primeiro eu vou deixar uma meditação que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, primeiro que está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Em Hebreus 12, versículo 14 está escrito: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Timóteo também, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, está escrito que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Eu cresci com minha avó, meus irmãos? Desde bebezinha, minha avó me criou. E eu agradeço a Deus até hoje por minha avó ter me criado. A minha avó, meus irmãos, minhas irmãs, ela é evangélica. Oh, meu Deus, eu creio que ela vai ser evangélica, em nome de Jesus. A minha avó, ela é católica, bem católica. Católica romana, roxinha mesmo, roxa. E eu cresci com ela na idolatria, E eu era enganada. Para a glória de Deus, Deus tirou as escamas dos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, meus irmãos, não tinha muita vaidade. A minha avó, como uma mulher católica, ela não deixava eu usar as bagagens do Egito, glória a Deus, por ela ser católica. Cresci com ela na simplicidade, ela comprava roupas para mim, roupas decentes, desde criancinha. Quando era moça, ela comprava saia, colocava lá em cima da cintura, penteava meu cabelo, penteava o meu cabelo. Eu ficava com raiva que ela penteava meu cabelo, ficava tipo assim, aquele penteado assim. Mas, meus irmãos, é assim mesmo, Eu não sabia o que é ter vaidade, meus irmãos, para a glória de Deus. E passou o tempo, eu fui crescendo, E quando eu morava com minha avó, eu usava short em casa, dentro de casa. E quando a minha avó falava assim: Tamires, vai ali no mercado comprar isso, eu corria pro meu quarto, tirava o short e colocava a saia. Aí ela olhava pra mim assim: ué, por que você tirou o short? Meus irmãos, desde de católica, eu tinha aquele temor, aquela vergonha, sabe? De usar short na rua. E passou de um tempo, eu casei. Depois que eu casei, que eu fui ter vaidade. Usava calça, usava short, roupa de alcinha, todo tipo de roupa. Meus irmãos, Roupas que não é para uma serva de Deus vestir, meus irmãos? Depois de casada, que eu fui ter vaidade. Comecei a fazer a sobrancelha, comecei a escovar meu cabelo, a fazer minhas unhas. Mas mesmo assim eu fazia as unhas
e eu sentia queimação nos meus dedos. O Espírito Santo já me incomodava para mim não usar, porque não era para mim usar. E eu usava por teimosia e também porque meu esposo insistia. Ele lá e pagava e eu ia e fazia. Mas eu sentia um incômodo porque minhas unhas queimavam. E eu ia lá e tirava. Eu só fazia sobrancelha porque ele insistia muito. Eu fazia, né? Mas mesmo assim, minha avó não deixava eu fazer a sobrancelha, não deixava eu cortar o cabelo. Ela falava bem assim, que as pessoas que cortam cabelo, que faz a sobrancelha, que passa batom na boca, que usa brinco, essas pessoas aí, quando chegar um tempo, ela falava pra mim, né, que os gafanhotos vai comer. E tá botando com terror, né? E eu não usava essas coisas. Só depois que eu casei que eu fui usar. E comecei a andar assim, aceitei Jesus, né? Numa igreja porta larga, que não prega a doutrina, que não prega a verdade. Só bênção e prosperidade. Eu era enganada. E mudei de um ministério, passei para outro ministério de porta larga. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ali fiquei 6 anos nesse ministério. Mas mesmo assim eu usava as coisas, né? A vaidade, roupa colada. Eu usava, só não usava salto alto. Nunca gostei de usar salto alto, para a glória de Deus, eu agradeço a Deus. Nunca usei salto alto, nunca gostei mesmo. Gosto mais de usar sapatilha, né? Rasteirinha, sandália. Mas salto alto eu nunca gostei. Não sou de usar maquiagem. Já usei maquiagem quando eu me casei. Só uma vez só que eu usei, quando eu casei. Maquiagem eu não uso. A única coisa que eu usava lá em vez em quando era um batom, mesmo assim com vergonha eu tirava. O Espírito Santo já me incomodava para mim não usar. E eu não entendia que era o Espírito Santo que estava me incomodando para mim não usar. E eu ia lá e passava por teimosia, sem entender porque eu estava na porta larga. Passava esmalte e as unhas queimavam, ficava queimando, não entendia. Fazia a sobrancelha. Meus irmãos, uma vez, antes de me casar, eu fazia a sobrancelha, né? Fazia assim, né? Quando eu estava namorando com meu esposo. Mas uma vez, meus irmãos, eu nunca contei pra ninguém, mas uma vez a minha sobrancelha, ela começou a cair. Eu estava morando com a minha avó, não entendia por que estava caindo. Não entendia. Agora que eu conversando aqui, né, sobre a doutrina, sobre minha vida, né, como é que eu andava, me veio. Porque as mulheres não podem tirar aquilo que Deus deixou. As pessoas não podem tirar aquilo que Deus colocou. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo, então nós não podemos tirar e nem colocar. Se tirar aquilo que Deus colocou e nem colocar aquilo que não é de Deus. Deus não se agrada, porque o nosso corpo tem que estar santificado, tem que estar santo, né? Nós temos que estar, que nem aqui em 1 Timóteo fala, né? Que do mesmo modo, as mulheres, se tá vir com traje honesto, não honesto com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. A serva do Senhor não pode usar esse tipo de roupa. Deus já está falando aqui na Bíblia, ó, na palavra. É a palavra, não é eu. É a palavra que está falando. Que nós não podemos andar assim, ó, modéstia, sem vaidade. Nós temos que andar sem vaidade. A Bíblia não fala que temos que andar na vaidade, que temos que nos arrumar, nos maquiar, usar roupas de todo jeito, não. Sem vaidade, nem com tranças. E eu fazia penteados nos meus cabelos. Eu jogava de lado, sempre jogava de lado. E toda vez que eu jogava meus cabelos de lado, e quando eu chegava da igreja, eu não aguentava de dor. Ficava doendo a minha cabeça, o couro da cabeça, eu não entendia por quê. Aí depois eu escutando os arrebatamentos das irmãs aí, falando que não pode, que traz lascívia, né, vaidade, que joga o cabelo de lado, e aquelas mulheres, né, usadas pela Jezabel, né,
para atrair, né, os homens, não pode. E toda vez que eu fazia esse penteado, minha cabeça doía muito. Aí eu parei. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não quer que as santas do Senhor venham andar na vaidade, na lascívia, né, meus irmãos? É a palavra de Deus que está falando, não é eu, mas é a palavra do Senhor que está falando. Que a serva do Senhor tem que andar com pudor, assim, em modéstia, sem vaidade, né? Não com tranças exageradas, aquele tanto de tranças, penteados exagerados, né? Com roupas cheias de pérolas, né? Cheias de lantejoulas, vestido, aqueles vestidos exagerados, né, meus irmãos? A serva do Senhor não pode andar assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A maioria das pessoas não querem mais ouvir a palavra, não quer estar dando ouvido a doutrinas de demônio. O tal de nada a ver é um demônio que está aí no mundo, na boca de muitos crentes, mudando. Ah, isso não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver assistir televisão, não. Eu vou perder minha salvação por causa de uma roupa, não. É desse jeito. Eles falam que roupa não salva ninguém, que não tem nada a ver, né, meus irmãos? Mas o servo e a serva do Senhor que quer subir, sabe se guardar o teu corpo. Sabe guardar o teu corpo, porque o teu corpo é templo. E nós, como santos e santas do Senhor, temos que andar na santificação do corpo e da alma e do espírito. Andar na santidade, na santa doutrina do Senhor. A palavra fala para nós andar na doutrina, andar na santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Guardar o nosso corpo, deixar protegido, né? Não andar nu, descoberto, né? Muitos por aí que dizem que é servos do Senhor, que é a serva que serve Jesus. Mas será que está servindo a Jesus? Ou está servindo as coisas deste mundo, usando vaidade, usando a bagagem do Egito, as coisas da Jezabel? Muitas servas do Senhor está sendo enganada pelo espírito da Jezabel, porque está usando as bagagens, está usando as pérolas, os vestidos preciosos, né, os ouro, o salto alto, né, que muitas usam. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo lascívia, pecando e fazendo outros a pecar também. E louvado seja o nome do Senhor, e muitos se apostatarão da fé, não quer mais acreditar nos sinais, nas coisas que estão acontecendo. Não quer mais ouvir quando Deus usa alguém para corrigir a igreja. Eles não querem mais, não acreditam mais na palavra. Não quer mais, porque estão enganados, estão cegos. O inimigo colocou uma cegueira nos olhos dessas pessoas, para elas não acreditar na verdade, para elas não acreditar. Eles não querem largar as coisas deste mundo, não querem largar a vaidade. Eu, quando eu era católica, não tinha vaidade. Não era vaidosa. Naquela época, muitos adolescentes evangélicas eram vaidosas, mas eu não. Como católica, não era. Depois que eu me casei, que eu fui ter um pouco de vaidade. Mas por um período de pouco tempo, até eu aceitei Jesus e Deus foi me moldando, foi me tratando, me mostrando na palavra que não pode. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha igreja, onde eu congregava, não ensinava doutrina. Nunca vi pregando sobre doutrina. Nunca ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendi a conhecer a palavra, a doutrina, através do YouTube. Através dos canais de doutrina no YouTube. E eu ia lá e corria e marcava na Bíblia. E quando eu comecei a examinar as Escrituras,
eu comecei a marcar na minha Bíblia todos os versículos que prega, que fala sobre a doutrina, a santificação do corpo e da alma, que nem aqui fala em Hebreus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Deus está falando para todos nós, jovens, crianças, homens, mulheres, aqueles que não servem, aqueles que servem. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vai ver mesmo, sem a santificação do corpo e da alma e do espírito, ninguém vai ver o Senhor. Deus está mandando nós santificar, renunciar às bagagens. E para a glória de Deus, eu era muito viciado em televisão, em novela mexicana. Não perdia uma novela, assistia novela da Globo, novela de outros canais. E eu comecei a pedir a Deus, através de um arrebatamento, de uma experiência de uma irmã, que ela falava sobre televisão, que não era de Deus. E eu comecei a pedir a Deus, me deu um temor, e pedir a Deus, me liberte dessas coisas. Comecei a orar nas madrugadas, comecei a me humilhar. Deus me liberte, e para a glória de Deus, Deus é tão misericordioso que Ele me libertou da televisão. Eu não assisto mais televisão. E Deus me libertou das redes sociais. Eu não uso nenhuma rede social, eu era viciada nessas coisas. No Instagram, postava foto mais foto, no Facebook. Era viciada em postar foto, postava foto, ficava vendo ali as pessoas, a vida das pessoas. Colocando os meus olhos naquilo que não era para colocar, naquilo que não era do agrado do Senhor. E Deus me libertou porque eu pedi. Eu clamei a Ele. Aí muitos falam assim, eu não consigo largar isso. Por que não consegue? Porque não busca, porque não paga preço. Né? Não consegue porque não se esforça em renunciar. A bagagem do Egito, Deus não quer que ninguém vai levar. No céu, o céu ele é estreito. Lá a pessoa não vai entrar com nada que é do mundo, nada. E Deus está falando na palavra, segue a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos santificar, corpo, alma e espírito. Não é só a doutrina do corpo, mas do coração, a mente. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta dizer que é crente, que é serva, que é servo, está na doutrina do corpo, mas não está na doutrina da alma. Temos que preocupar mais também, mais e mais é com a doutrina da alma e do espírito. Com a doutrina do corpo também, que é necessário, mas principalmente preocupar mais com a doutrina da alma e do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Uma vez teve um congresso na igreja, e eu mesmo sabendo que era pecado, as vaidades, eu estava no processo de libertação, né, sobre essas coisas. E eu dei progressiva no meu cabelo. Meu cabelo é grande e ficou maior. Pintei minhas unhas, fiz minha sobrancelha e vesti uma saia colada. Mas a minha unha, no dia que eu fiz a unha, minhas irmãs, a unha ela borrou. Quando eu cheguei no culto, no congresso cheio, aquele movimento, uma cantora mudando lá, eu fiquei com uma vergonha das minhas mãos. Eu fechei as minhas mãos para ninguém ficar olhando. Fiquei com a vergonha das minhas mãos, das minhas unhas estavam pintadas. E meus cabelos, aqueles cabelos dado progressiva. Mas eu clamei, até hoje eu clamo e peço misericórdia. Falei, meu Deus, perdão. Eu peço misericórdia, Jesus, por ter dado progressiva no meu cabelo, por ter cortado, por ter usado aquelas vestes. Até hoje eu peço perdão a Deus, eu peço a misericórdia de Deus. Porque eu não sou nada sem a misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Temos que nos arrepender, temos que nos humilhar, clamar a Deus por misericórdia. Quando você peca, você dá aquele temor, você pede perdão, Deus perdoa, mas não pratica de novo não.
Eu pedi perdão a Deus e nunca mais quis saber de mexer nos meus cabelos. Meu cabelo está caindo muito, muito. Meu cabelo era bonito, lindo. Agora ele está caindo, estou orando a Deus para Deus restaurar os meus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para Deus, Deus, nunca mais eu vou tocar nos meus cabelos. Nunca mais eu vou mexer na minha sobrancelha. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Não vou diminuir e nem acrescentar nada aqui. Meus irmãos, foi uma batalha dentro da minha casa. Foi uma batalha para mim andar na doutrina. Tive que me humilhar muito nas madrugadas, descer mesmo na olaria do Senhor e clamar por misericórdia para poder meu esposo me aceitar do jeito que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ele começa a me incomodar e fala assim, faz a sobrancelha, limpa a sobrancelha. Eu falo, ó, não, nem vem. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Ele fala, trata esse cabelo, faz isso, faz aquilo. Eu falo, tá repreendido, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, hoje eu estou me esforçando cada vez mais e estou aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Estou aprendendo a andar, a me santificar, a andar na doutrina, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o louvor, doutrina não mata crente. O que mata crente é o pecado. O pecado que mata o crente, não a doutrina santa do Senhor. Muitos não aceitam do jeito que a gente é, que anda na doutrina. Muitos não aceitam, começam a olhar torto, começam a rir. Meus irmãos, no começo deu um trabalho para mim acostumar do jeito que eu sou na doutrina. Eu parei de fazer minha sobrancelha. Levava muita crítica na minha casa com meu esposo sobre minha sobrancelha. Ele botava defeitos em mim. Eu chorava nas madrugadas, eu clamava, eu pedia a Deus misericórdia. Me ajuda, Senhor, me dá graça. Pessoas ficavam olhando, reparando minha sobrancelha. E eu ficava olhando no espelho, ficava vendo minhas fotos como eu era antes. Eu parei de ficar olhando para mim não ficar com desejo de voltar ao que eu era. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus não venha permitir. Eu quero continuar cada vez mais assim, me santificando, me separando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha cada vez mais me moldar, deixar eu do jeitinho que Ele se agrada. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa Deus trabalhar na vida de cada um. Começa a buscar mais. Se vocês andam na santidade, se esforcem para permanecer e continuar assim, na simplicidade, na humildade, que Deus se agrada. Não deixe que ninguém, meus irmãos, venha bater tua fé. O inimigo, ele usa pessoas da tua casa, da tua família, até da igreja, para bater tua fé. Mas não aceite, repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo fica incomodado quando a pessoa está na santidade. Ele usa pessoas para tentar nos abater. Mas para a glória de Deus, eu me sinto mais fortalecida, renovada no Senhor. Eu não me importo com minha sobrancelha. Eu não me importo, só fico um pouco incomodada com meus cabelos, porque ele caiu muito. Está muito coisado, né, meus irmãos? Eu tenho que passar muito creme. E não é todo creme que eu posso usar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, temos que andar na santidade. E hoje muitos se apostataram da fé, né? A apostasia, né? Nos últimos tempos, as pessoas não acreditam mais. Quando vai pregar sobre televisão, eles riem, né? Eles riem, falam que não tem nada a ver, não, televisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não assisto. Deus, ele deu livre-arbítrio para todo mundo, né? Tem o céu e tem o inferno. Cada um escolhe o que quer ir. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu e quero me santificar cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se for pregar sobre essas coisas, sobre televisão, Facebook, WhatsApp, essas redes sociais aí, ó, as pessoas riem. As pessoas que não entendem, eles riem. Para a glória de Deus, eu estou congregando no ministério que o pastor ele prega
Ele fala sobre as redes sociais, né? Para a glória de Deus, eu não uso nenhuma rede sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso. Eu agradeço a Deus pelo que eu sou e por o que eu estou sendo agora. Eu agradeço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu era antes, quando eu morava com a minha avó, eu só ficava dentro de casa, não gostava de sair. Meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus por eu ter sido criado com minha avó. Mesmo idolatrando imagem, eu não gostava de festa, de farra, de movimento, dessas coisas. E nem sei o que é isso. Agradeço a Deus por eu ser assim, por não ter conhecido as coisas do mundo. Eu agradeço a Deus. A única coisa que eu fazia era um pouquinho de vaidade. Mas isso Deus tirou de mim. Eu agradeço a Deus pelo que eu sou agora. Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina do Senhor, eu amo muito andar na doutrina do Senhor. E quero cada vez mais andar na santidade. Estou me esforçando. Estou tentando me esforçar. Estou me esforçando e estou ensinando as minhas filhas também a andar na doutrina do Senhor, né? Mas como nós humildes, né? Eu não tenho condições, né, meus irmãos, de comprar roupas, né? Então eu falo com minha filha, eu uso o que tem. Deus irá prover. Deus sabe a nossa necessidade. Deus conhece o som dos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Mas se eu tivesse condições, eu andava na doutrina, eu e minhas filhas. Mais ainda. Nós já andamos na doutrina. Mas andaria mais ainda na doutrina do Senhor com roupas que agradam a Deus. Porque hoje nas lojas é difícil você achar uma roupa de doutrina. Acha. Mas não é do agrado de Deus. Muitas servas do Senhor estão sendo enganadas com roupas de doutrina, dizendo que é de doutrina, que é decente, mas não agrada ao Senhor alguns modelos, alguns estilos, alguns estampados. Não agrada a Deus. Temos que buscar o discernimento de espírito para que nós não venhamos ser enganadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não uso trança no cabelo das minhas filhas nem no meu. Eu usava direto trança. Depois que eu vi uma experiência depois que eu vi um vídeo de uma irmã de doutrina com o cabelo trançado, manifestada, e o demônio se manifestou na irmã e falou que a trança é dele, nunca mais eu quis saber de usar tranças no meu cabelo nem da minha filha. Nós não usamos trança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tá vendo? Deus está falando, Ele não nos chamou para a imundícia, para as coisas deste mundo, mas que nós venhamos nos santificar cada vez mais na presença do Senhor. Temos que andar na santidade. Não adianta dizer que roupa nos salva. Roupa nos salva, mas quem é salvo, quem é servo, sabe se vestir modestamente. Não podemos andar nu dentro de casa. Não podemos andar de shortinho, de roupinha coladinha dentro de casa, de blusinha de alcinha. O pastor ele não vai ver. As irmãs não vai ver. Eu estou dentro de casa, tá calor. Tá calor, mas Deus está vendo. Os anjos do Senhor estão vendo, está anotando tudo no livro das obras. Está anotando o que você está fazendo. O pastor não está vendo eu aqui de shortinho dentro de casa, eu de bermuda, eu sem camisa dentro de casa. Não está vendo, não. Ele não está vendo. Mas Deus está vendo tudo. Os olhos do nosso Senhor estão contemplando tudo, está sendo anotado. Porque Deus está falando aqui, Ele não nos chamou para a imundícia, para andar no pecado, para andar no erro, na bagagem, na vaidade, na lascívia. Deus não nos chamou para estar com o coração irado, magoado, na mentira, no pecado, meus irmãos. Deus não nos chamou para isso, mas que nós venhamos nos santificar,
renunciar às coisas deste mundo, às coisas que não é do agrado dele. Muitos na igreja é uma coisa, em casa é outra. Se você é serva ou servo, sabe se vestir. Dentro de casa, na igreja, na rua, você sabe se vestir. O nosso corpo ele é templo e temos que cuidar dele, cobrir a nossa nudez, tampar a nossa nudez, não andar nu, nem na rua, nem em casa. Andar modestamente, sem vaidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu morava com minha avó, eu ria dela, que ela usava anágua, né? Eu ficava rindo dela. Agora eu fico reparando hoje, meu Deus, antes eu ria da minha avó, agora tá eu aqui usando combinação dentro de casa. Do jeito que eu sou na igreja, eu sou em casa e na rua, até para dormir. Eu não durmo de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem, nessa madrugada eu tive um sonho com minha filha. Já é a segunda vez que eu sonho com ela, né? E Deus está me despertando para me colocar ela na doutrina. Ela já anda na doutrina, mas tem roupas que ela usa que Deus não está agradando, né? Ela tem apenas 8 anos. E as roupas que ela tem, Deus não está se agradando. Então, no sonho, eu vi ela com essa roupa e eu vou pegar, eu vou jogar no mato. Eu vou queimar, eu vou rasgar. Quando eu for comprar roupas para ela, já vou comprar vestido longo, saia longa, do jeito que Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que andar na doutrina. Se os pais andam na doutrina, os filhos também têm que andar. A santa doutrina de Deus é para todos. É para o pai, para a mãe e para os filhos. Está lá o pai na doutrina, a mãe na doutrina e a filha de calça, de short, de vestido curto. Isso não é certo. Temos que nos santificar o nosso corpo, andar na santidade do corpo e da alma e do espírito, mas também ensinar os nossos filhos a andar na doutrina. Quando a mãe está ali na doutrina, o filho está vendo a mãe na doutrina, está vendo o pai na doutrina. Ó, meu pai, como é que veste? Olha só minha mãe, como é que ela veste? Olha as roupas da minha mãe, ela não anda nua. Então, tem que ensinar os teus filhos também a se vestir modestamente, a ensinar eles a entender e começar a explicar para eles sobre o céu, sobre o inferno. Começa a falar para eles a realidade, né? Tem pais que andam na doutrina, mas não prega para os filhos dentro de casa, não prega a palavra, eles não ensinam. Eu estou sempre ensinando a minha filha, pela misericórdia de Deus, sobre televisão, sobre videogame, sobre internet, sobre tudo aquilo que não é que Deus não se agrada. Eu ensino ela, eu estou ensinando ela, as duas, né? Para a glória de Deus. O que eu vou aprendendo, vou ensinando, passando para elas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo muitos pais na doutrina, mas os filhos não estão na doutrina. É os pais que têm que colocar os filhos na doutrina. É eles que têm que vestir roupas das crianças. Mas hoje os pais ficam comprando roupas para as crianças, roupas de desenhos consagrados, de personagem de Barbie, da Disney, esses desenhos de super-heróis, né? Enganando as crianças, que não existe super-heróis. Nosso super-herói é Jesus. É Jesus que deu sua vida por nossos pecados. Não é desenhos diabólicos, não. Fica enganando as crianças com esses desenhos velhos, diabólicos, de super-herói, de super-heroína, sangue de Jesus sem poder. Muitos pais cristãos que servem a Deus estão deixando teus filhos colocar os olhos na televisão, assistindo porcaria, podridão que passa na televisão. A televisão não presta, é podridão, só passa podridão, só passa prostituição, briga, contenda, só o que não presta, somente o que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. E os pais estão permitindo os filhos assistir o que querem, e não pode. Temos que ensinar eles a andar na doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou
aprendendo cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, com o amigo Espírito Santo. E eu amo andar na doutrina. Eu fico reparando pelo que eu era antes, pelo que eu sou agora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Que Deus venha me dar sabedoria para ensinar minhas filhas. Que Deus venha me dar sabedoria para educar elas no caminho certo do Senhor. Eu sempre falo para minha filha aqui, eu falo para minha filha, você já tem 8 anos, você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe, você tem pecado. Eu estou falando para você, você não é mais inocente da verdade. Eu falo para ela. Eu falo sobre o inferno, sobre os céus. Eu estou ensinando, até pequenininho já sabe. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, é pecado. Não pode. Temos que ensinar para eles enquanto é pequenininho, para que eles venham crescer e saber. Minha mãe me ensinava isso, isso, isso e isso. É verdade, não pode. E isso tem que dar exemplo. Aqui na minha casa é só eu, né? Para ensinar elas a andar no caminho do Senhor. Mas eu creio que em breve, não vai ser só eu sozinha, não. Vai ser eu e minha família completa. Eu e minha família completa na presença do Senhor. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Fique todos na santa paz do Senhor Jesus.